O estado intermediário é esse espaço entre a morte e a ressurreição do corpo, a glorificação dos nossos corpos. O que acontece quando as pessoas morrem imediatamente, não ultimamente, não no juízo e depois por toda a eternidade, mas o que acontece àqueles que morrem agora, o que se segue, o que eles fazem ou não fazem, o que se dá para o crente, o que acontece ao incrédulo que morre sem Cristo. Então, o estado intermediário trata desse espaço entre a morte e a ressurreição do corpo, tá? Eu quero ler a nossa confissão de fé a título de definição. E eu coloquei ali como é que a gente vai trabalhar mais ou menos. Então, não, eu fiz isso com a ajuda de um irmão e ele não está aqui não, né? O que será que ele escreveu depois de definição ali? O que é que tem ali, hein? Ótimo, muito obrigado. Vejo que alguns têm o dom da interpretação. Nossa confissão de fé, no capítulo de número 32, gente. Parágrafo 1 diz o seguinte: o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção. Mas a alma deles, que nem morre, nem dorme, tendo uma subsistência imortal, volta imediatamente para Deus, que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, mas esperando a plena redenção do corpo. A alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormento e treva espessa, reservada para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares, conclui o primeiro parágrafo deste capítulo. Destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, a Escritura não reconhece nenhum outro lugar. Com essa afirmação final, André Bento, o que é que a confissão está dizendo, irmãos? Que a Escritura não reconhece nenhum outro lugar, além de a glória no céu e o inferno escuro dos incrédulos. Isso. Com essa declaração, a confissão elimina qualquer tipo de possibilidade de purgatório. Não há coisa do tipo na revelação das Escrituras. Então vejam como repetidamente eu tenho dito, outros professores também, como a nossa confissão de fé, escrita no século XVII, irmãos, foi tão bem elaborada, tanto biblicamente falando, com seus muitos textos prova, e diga-se de passagem,
para quem produziu a confissão e os primeiros leitores, a melhor coisa que a confissão deu aos cristãos foram os famosos textos prova. Se você fizer a leitura da Confissão de Fé de Westminster, você vai perceber que a cada parágrafo há 10, 15, 20 textos bíblicos que dão apoio àquele parágrafo. Cada frase foi sustentada, desenvolvida, elaborada sobre o ensino da palavra de Deus. Então, eu amo os textos prova, mas eu amo também a organização concisa, gente. Em um parágrafo o cara disse a minha aula todinha. Se a gente ficar só olhando para o parágrafo e analisando frase por frase, acabou, a gente esgota o assunto. Então, rapidamente, a título de introdução, eu vou só pontuar agora o que eu já li, dando destaque a cada ponto, tá? O corpo dos homens depois da morte volta ao pó e vê a corrupção. Ele volta à matéria do qual foi feito. Mas a alma deles, entre parênteses, que nem morre nem dorme, tendo subsistência imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. Eis o estado intermediário, irmãos. Sim, o corpo volta ao pó. Vê a sua decomposição, destruição. O corpo é destruído. Não necessariamente, é apenas dizendo que o corpo é destruído, tá? O corpo vai à sepultura e ele será inevitavelmente comido pela terra, pelos bichos. A alma, porém, não. A alma que nem morre, nem dorme, que é um outro ensino também bastante conhecido entre nós, esta alma subsiste. Ela continua existindo para além da sepultura ou para além da corrupção, decomposição do corpo. Mas será mesmo, irmãos? Você acredita que a alma de qualquer pessoa, não só dos cristãos, continua existindo para além da sepultura? É este um ensino bíblico? É, irmãos. Tanto do AT como do NT. Eu não sei se é exatamente como a gente via nos desenhos, né? A alma, uma coisa estranha ou branca, se fosse boa, a alma mais escura, se fosse ruim. Não sei se é assim. Mas fato é que a Bíblia, tanto no AT como no NT, fala da existência ou subsistência da alma para além da sepultura. Rapidamente, eu quero ler esses 3 primeiros textos. Queria que alguém abrisse em Mateus 10, 28. E que outra pessoa abrisse em Apocalipse 6, 9. E a mesma pessoa em Apocalipse 24. Para a gente ganhar tempo. Sim, sim. Eu chego lá. Mateus 10, 28. Eu amo esse texto, gente. Mas poucas pessoas dão a atenção devida a ele. Palavras de Jesus. Não tenham medo dos homens, que só podem matar o corpo. Tenham medo de quem? De Deus.
que não apenas pode fazer isso, como também pode lançar a alma. Então veja que esse texto está falando de Deus fazer mais do que o homem pode fazer. O homem pode matar o corpo, Deus pode fazer isso, e mais isso, lançar a alma no inferno. Apocalipse 6, verso 9. Voz de pregador, é isso aí, meu irmão, para todo mundo ouvir. Eu vi onde as almas? Debaixo do altar. Visão apocalíptica, João está vendo, irmãos, nesse momento, ele está naquela fase da sala do trono de Deus. E ele está vendo almas de mártires, já na presença de Deus. Subsistência da alma. O outro texto de Apocalipse, Antônio, com a mesma voz de pregador, meu irmão. Meu Deus. Olha que coisa interessante, irmã Amélia. Nesse texto, os mártires tiveram suas cabeças decapitadas. Corrupção do corpo. O corpo foi vencido. Ele foi destruído pelos homens. Mas onde estão as almas dos santos? Estão com Deus. Então, esses textos estão nos dizendo que a alma subsistem. Elas não perecem, elas não veem a corrupção como o corpo vê. O corpo sofre isso. Nós sabemos disso, é fato. Eles vão desaparecer, se desintegrar, vão ser comidos. A alma, dizem esses textos bíblicos, subsiste. Ela continua existindo. Ah, Renan, isso é um conceito do NT. Não, irmãos. Se você fizer a leitura de Gênesis, palavras de Jacó, e depois de 1 Samuel, você vai ver que é um conceito que já estava presente no AT. Vamos ler só os textos de Gênesis, que estão próximos uns dos outros? Isso. Gênesis 37, 35. E a mesma pessoa, com uma voz forte para que todo mundo escute, leia Gênesis 42, 38. É isso mesmo, né, João Vitor? Obrigado, meu irmão. Todos os seus filhos e filhas vieram consolados, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. Continuou a chorar por ele. Sepultura nesse texto é Sheol, uma espécie de reino dos mortos. E ele está dizendo que eu vou morrer, mas a minha alma, e diga-se de passagem, ele se refere a essa parte que subsiste como ser. Eu vou morrer, meu corpo vai se decompor, mas eu irei ao meu filho. A mesma coisa no outro texto, Caio. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto, e ele é o único que desce. Pronto. Não, continua. Qualquer mal que acontecer na viagem que estamos fazer, vocês farão estes dois cabelos brancos descerem à sepultura com Isso. Nos dois textos,
você tem Jacó falando que vai descer à sepultura. Isso é NVI provavelmente, né, Caio? Pronto. As versões mais antigas, aliás, algumas versões trazem a palavra hebraica mesmo. Sheol ou Seol. O reino dos mortos. Lugar e estado em que as almas subsistem. Isso está no AT, gente. A mesma coisa diz Samuel no texto dele. Agora, eu não vou ler, mas vocês, se quiserem, tomem nota destas referências. Já no AT, os autores bíblicos nos informam sobre destinos diferentes no reino dos mortos. Não é assim, todos descem e ponto. Não. Há alguns salmos ali, eu acho que eu listei 4. E eles fazem essa apresentação de destinos diferentes. Uns falam no reino dos mortos como se fosse algo feliz, alegre. Como se Deus estivesse libertando-os. Outros falam sobre aqueles que vão descer ao reino dos mortos para sofrer. Então, já no AT, você percebe o ensino da existência da alma pós-morte. E você também já percebe a distinção de experiências. Uns vão se alegrar, outros vão se entristecer. Isso no AT. E no NT, irmãos? Será que nós temos este mesmo ensino? Será que o NT fala a mesma coisa? Fala. E na verdade até expande esse ensino da existência da alma pós-morte. Vamos ler alguns textos? Alguém abra em Atos 2, eu acho que isso aí é 27 e 31. Outra pessoa em Apocalipse. Um 18. Quem abrir em Apocalipse, já fica em Apocalipse, porque a gente tem 3 textos aí, facilita. Outra pessoa em Mateus 11, 23. E uma última pessoa no texto de Lucas, que ali está dizendo o que, pelo amor dos meus filhinhos? Lucas, não, está errado. É 16, do 19 ao 31. Então, alguém abra nesse texto também. Esse é um dos textos mais esclarecedores sobre o assunto, inclusive. Ter a ajuda dos universitários é legal, mas às vezes complica, né? Quando nem eu entendo o que eles escreveram. Atos 2, 27 e 31. Olha, o outro verso. Você leu o 27 e o 31. Gente, esse é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, tá? E a essa altura do sermão, Pedro está citando um daqueles salmos que eu coloquei ali, ó, diferentes destinos. Pedro está citando um salmo do AT e aplicando-o a Cristo, certo? E dizendo
que Deus não deixou o Senhor no reino dos mortos. Ele o trouxe de volta. Falando sobre a existência, então, da alma pós-morte. Apocalipse. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Tenho a chave do império dos mortos. Mesmo Apocalipse, vai para o 20, Arnóbio. Apocalipse 20, verso 13. Salta essa do meio. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O reino dos mortos entregando os seus súditos. Agora, Mateus 11, 23. Acho que é isso mesmo. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Ótimo. Vários textos falando a mesma coisa ou falando sobre o mesmo assunto. E aí eu termino essa parte com o texto de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso de número 31. Eu vou ler esse texto para vocês, certo? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Tem gente dizendo que a gente não precisa de Moisés. Está aqui, ó. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pedro chegou. Obrigado, né? Satisfação. 2 considerações rápidas, gente. Esse texto, ele expande um pouco sobre esse tal reino dos mortos, para onde as almas são levadas por anjos. Ele dá uma conotação infernal ao Hades. Nem sempre o Hades é o lugar das almas impenitentes,
Mas aqui, especialmente, é a esse lugar que Jesus chama de Hades. Uma consideração. A outra, eis um estado intermediário mesmo. Porque esse tal rico, sabendo que não pode desfrutar das bênçãos celestiais, ele pede que alguém vá à casa dele para falar aos irmãos dele, a fim de que eles não venham para onde ele está. Ou seja, não se deu um julgamento final ainda. Ele sabe que ainda há tempo. Ainda há esperança para aqueles que não desceram ao reino dos mortos. A esperança deles, diferentemente do que alguns podem dizer hoje, está em ouvir um profeta chamado Moisés e em ouvir todos os outros profetas de Deus que apontam para quem? Para Cristo. Não mande um dos mortos falar com ele, meu amigo. Se ele não escutar os profetas, ele não vai ouvir ninguém. Então, todos esses, gente, são textos que provam a existência ou subsistência imortal da alma. Ela não morta, não morrem e não voltam. Isso. Nesse texto também fica claro isso. Há um abismo intransponível. Ok. Eis o ensino das Escrituras. As almas continuam existindo. Elas não perecem como o corpo. Elas não veem a própria corrupção. Elas seguem. Exatamente como, de novo, eu não sei. Qual é a forma que elas assumem? Eu não sei. Eu sei minimamente o que a Bíblia diz sobre esse estado e sobre o que as pessoas experimentam. Tá, que há algo do tipo, nós já concordamos lendo a Bíblia. Agora, a segunda parte é como as pessoas vivem esse tal estado intermediário. Os crentes já gozam de toda a alegria da glória eterna. Os ímpios já sofrem todo o juízo de Deus por toda a eternidade. Percebam que eu coloquei aqui ao meio 2 pontos, um que trata dos ímpios e o outro que fala dos crentes. E só pelas citações do texto vocês percebem que a Bíblia fala muito mais sobre o nosso estado intermediário do que necessariamente sobre o estado intermediário dos não salvos. A Bíblia fala pouco, mas o que fala muito mais para conforto dos crentes, para alívio, esperança e encorajamento dos cristãos. Ela fala pouco sobre o estado intermediário dos ímpios. Ela fala alguma coisa, e eles fariam bem se dessem ouvido. Acabamos de ler Lucas 16, e sobre o sofrimento deste rico, que passou a vida em muita abundância, mas que não olhava para aquele que estava à sua porta carecendo de migalhas, mas que agora está sofrendo desde já. O estado intermediário dele já é sofrimento. Não é todo sofrimento, mas já é sofrimento. Vamos ler. Alguém leia para a gente 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Meu Deus, que susto. Estado intermediário, um grito desse, meu irmão. Vai lá. Vemos, portanto,
que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Olha só. Pedro está dizendo, Deus sabe livrar os seus, mas Ele também sabe fazer o que, Antônio? Segunda parte. Manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Eis o estado intermediário dos ímpios, irmãos. Eles não estão totalmente presos, mas já estão presos. Eles não receberam todo o juízo de Deus, mas eles começam a receber imediatamente. Vão recebendo e acumulando, até o grande dia do juízo. Eis o que acontece a pessoas que morrem sem Cristo. Mas o que acontece a crentes, irmãos? E de novo é com isso que a Bíblia se ocupa, principalmente. Alguém leia para a gente os famosos versos de Lucas 23, versos 42 e 43. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando estás no teu reino. Os irmãos são afiados aí. Essa fila aí é Bíblia pura. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Vocês se lembram desse texto clássico? Jesus crucificado entre dois criminosos, os dois parecem que inicialmente desdenham dele, mas um, pela graça de Deus, percebe que está diante daquele prometido do Antigo Testamento. Bem, ele foi criado na cultura judaica, ele sabe da expectativa do Messias. E de repente, pela graça de Deus, operação do Espírito, ele olha para Cristo e diz: ele não é como nós. Ele não é um criminoso. Por isso, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Reino dos mortos ou reino daqueles que vão perecer, mas também há esse reino de quem morre e vai gozar a presença de Deus. E o que é que Jesus diz para ele, gente? Em 1000 anos eu vou lembrar de você. Você vai ficar aí mofando, 7 palmos debaixo da terra, meu irmão. E em 3000 anos eu vou lembrar de você. É o que vocês ouviram? Jesus disse o que para ele, gente? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Meu irmão, aquilo não era tu vai dormir e depois tu vem. Não, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Estado intermediário para o crente, irmãos, é estar imediatamente no paraíso dos salvos com Deus. Eu acho isso melhor do que qualquer sono. Não, eu vou ficar dormindo. Dormindo o quê, meu irmão? Eu quero é Cristo. É o que Paulo vai nos dizer em Filipenses 1, 21 a 23. Alguém leia para a gente? Porquanto, para mim, o viver é Cristo, o morrer é Cristo. Entretanto, se o viver na carne traz tudo para o meu trabalho, já não sei o que é eito fora. E do outro lado, estou constrangido. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor.
Como é que alguém pode sugerir que Paulo estava querendo dormir? Por um lado ele diz, olha, o meu viver é Cristo. E se eu ficar, eu quero ficar por Ele e por vocês. Eu vou trabalhar pelo progresso do Evangelho no coração de vocês. Eu quero ver Cristo glorificado nos corações das pessoas. Eu quero trabalhar por Ele e pelo bem da igreja. É isso que ele está dizendo. Mas por outro, morrer é lucro. Porque morrer é estar imediatamente com Cristo. Incomparavelmente melhor. Não tem nada nesse discurso de Paulo do tipo, eu estou cansado e quero dormir. Eu estou atribulado e quero paz. Não quero mais boleto chegando lá em casa. Pode até ser que... Eu quero estar com Cristo. Percebe que morrer para Paulo não é nada mais. Não é dormir, não é descansar, não é viajar, não é ter... Não. Morrer para Paulo é partir, gente. É soltar o barco, voltar para casa, estar com Deus. É isso que ele está dizendo aí. E é basicamente a mesma coisa que ele diz no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5. Alguém, por favor, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 6 ao 8. Portanto, temos sempre confiança, sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Isso aí não é eutanásia não, meu irmão. Masoquismo, loucura. Não. Paulo está sendo realista. Enquanto no corpo, nós estamos distante dele, em sua plenitude, simples. Eu tenho muita comunhão com Ele, eu tenho muito conhecimento dEle, eu tenho muito amor dos santos, mas eu ainda não posso estar com Ele como eu anseio por viver. Paulo não desejava morrer ou cessar de viver por causa das tribulações apenas. Ele viveria todos os dias de sua vida para a glória de Deus. Mas ele desejava, irmãos, estar com Cristo. Para ele, morrer era estar com Cristo, não era dormir. Então, se para os ímpios, o estado intermediário é receber ou começar a receber, em parte, do juízo que eles receberão eternamente, para os crentes, o estado intermediário é receber, em parte, toda a felicidade espiritual que eles vão receber eternamente. Não é nem tudo, porque ainda esperamos a gloriosa ressurreição dos corpos, mas também não é tão pouco. Não é dormir. O estado intermediário é imediatamente no paraíso. É por isso que os melhores crentes, que já fizeram as pazes com a morte, não sentem tanto medo da partida. A morte, como para Paulo, se tornou uma boa amiga. Ela é a porta, Amélia.
que vai me conduzir a este por quem eu anseio. Eu já disse algumas vezes dos relatos finais de Lloyd Jones, o Senhor acamado, doente e morrendo. Um pastor entrou lá no gabinete, ou melhor, na casa dele, e foi orar para que Deus o curasse. Ele disse: meu irmão, você ficou louco? Tirem-no daqui. Não venha orar para Deus me curar não, meu irmão. Você não entendeu, eu preguei 40 anos nessa igreja. Eu passei todos esses anos anelando, desejando, orando, pregando, ensinando sobre Ele. E agora, meu irmão, que eu já posso ouvir a carruagem do Senhor se aproximando, você vai querer estender a minha vida aqui? Paulo, irmãos. Eu visitei uma senhora da nossa igreja, já tem algum tempo. Não aquela, Vinícius. Aquela, eu acho que ela não entendeu, não. Uma senhora doente, que todos nós percebíamos que ela estava às portas da eternidade. E eu acho que ela também, mas às vezes não queria lidar com isso, se prendia demais a essa situação. E eu disse para ela alguma coisa do tipo: minha irmã, isso vai terminar, vai melhorar para você já já. Ela ficou meio... Como é, pastor? Tiago estava com a gente, Tiago Wesley, deu um engasgado. Eu acho que ela não me entendeu, mas eu disse a mesma coisa para outra senhora da igreja, cheia de dores, para além dos 80 anos de idade, que vive lendo as Escrituras, vive em espírito de oração, que não pode estar conosco nos cultos, comumente, mas quando vem, faz questão de sentar nos primeiros bancos, não dorme durante os meus longos sermões, e ainda vem fazer perguntas depois do culto. Eu fui visitá-la outro dia, ela disse, perguntei como é que a senhora está, ela disse: pastor, eu estou com muitas dores. E eu disse para ela basicamente o que eu disse para outra senhora: minha irmã, essas dores vão acabar em breve. Ela olhou para mim e disse: eu anseio por este dia mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Eu oro para estar com Cristo, pastor. Outro dia eu ouvi de um pastor que ainda vive entre nós, pastor Jonatas Catão. Quem já ouviu falar dele? Já deve ter uns 150 anos. Sério, o homem não morre não, é forte. 93, se não me falha a memória. 7? Sério, Alan? 97, pronto. Então, Matusalém tá quase lá. Um primo meu, que foi ovelha dele, veio visitá-lo outro dia. E ele estava me dizendo: rapaz, claro que ele não tem a mesma lucidez, ele não consegue se concentrar por tanto tempo. Mas em um momento ele disse para o meu primo, que foi ovelha dele e hoje é pastor: filho, eu não entendo. Eu não tenho mais utilidade nessa vida. Eu quero estar com Cristo. Mas talvez eu tenha alguma coisa a fazer, mesmo não fazendo nada. É o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Se eu ficar na terra, eu fico porque eu serei útil. Mas se não, saibam vocês que a morte para mim é lucro. Porque ela me levará, como um bom amigo, ela me levará ao paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, durma em paz, trabalhe em paz, tenha filhos em paz, crie filhos em paz e morra em paz. Qual é o problema?
Não é sobre ele que você canta todo domingo? Não é o que você diz amar? Não é ele o bem mais precioso do seu coração? Então, é claro que Paulo tem apreço pelos filipenses. E por isso ele está dizendo, se Deus não me levar agora, eu vou voltar e vou trabalhar. É claro que eu olho para minha esposa e meus filhos e penso, não me parece o tempo do Senhor me levar. Eu tenho que fazer. Mas segundo Sofia, pelo menos nessa igreja já tá terminando o que eu tenho de fazer. Minha filha mais nova, eu já contei isso aqui. Foi no dia que Vinícius pregou e ela ouviu. Aí eu tinha ido pregar em algum lugar. Quando eu cheguei, eu disse, filha, e aí o culto? Ela disse, pai, foi uma bênção, mas eu acho que o senhor vai morrer. Aí eu disse, por que, filha? Ela disse que me parece que o senhor já cumpriu a missão, já tem outro pregador na igreja. Eu falei, calma, talvez eu vá pregar em outro lugar. Quem sabe? Ou ele vai pregar em outro lugar. Mas essa é a ideia, irmãos. Eu olho para eles e digo, não é agora, minha esposa precisa de mim, meus filhos precisam de mim, meus irmãos precisam de mim, eu preciso de vocês, sim. Mas se chegasse a hora, meu irmão, Deus certamente seguiria sendo um melhor pai para os meus filhos do que eu sou. Um melhor esposo para minha esposa do que eu sou. Um melhor pastor para essa igreja do que eu sou. E espero que eu dure um pouco mais. Por um médico que eu visitei outro dia, nunca mais eu voltei. Ele disse que eu estou 10 anos mais velho. Ele disse, pastor, por um lado isso significa uma boa coisa. Você tem experiência. Você tem um pouco mais de maturidade para um jovem da sua idade. Eu disse, que coisa boa. Ele disse, por outro, meu irmão, péssima notícia. Você provavelmente vai morrer antes do tempo. Eu falei, ótimo, tá bom. Não vou fazer o seu tratamento. Vou ficar na igreja pregando e ponto. Estamos nas mãos de Deus. Mas se chegar a hora, lembre-se disso. O corpo perece. A alma nem morre, nem dorme. Se a alma do ímpio vai ao reino dos mortos para beber em gotas do que vai beber plenamente depois, a alma dos salvos vai ao paraíso para receber da felicidade em gotas também, um pouco mais do que agora, mas em gotas do que vai receber eternamente. Eu concluo, irmãos, fazendo três comentários sobre possíveis perguntas que nós temos, tá? E de novo eu vou pedir a ajuda de vocês, certo? Antônio, por favor, meu irmão, fique de pé e rapidamente nos explique o purgatório na visão católica. O purgatório na visão católica é a ideia de que existe um estado intermediário da alma, na qual alguns pecados ainda precisam ser purificados. Isso faz com que essa alma vá padecer um tempo a mais nesse lugar, que não é o inferno. É um fogo mais divino, um fogo mais purificador, mais fraco, isso. Purificador. Não se sabe quanto tempo a alma vai ficar no purgatório, mas é um estado que, após passar, ela vai para o céu. Isso dá brecha para o universalismo, porque quase todo mundo vai para a igreja, para o purgatório. E também a igreja católica acredita que quase ninguém, à exceção dos santos canonizados, não vai. Isso, exatamente. Qual é o problema com o purgatório? Simples. Não é bíblico. O maior apoio escriturístico que o católico tem para sustentar tal ideia vem de um livro apócrifo, irmãos,
que foi canonizado na época da Reforma. Até mesmo os católicos, por séculos, olharam para Macabeus como um livro histórico. Nunca deram, ou por muitos séculos, não deram a esse livro peso divino. Mas é deste livro, que tem algum valor histórico, que nasce essa doutrina. Claro que eles usam outros textos das Escrituras. Outro problema com o purgatório: o sacrifício de Cristo não foi suficiente para purificar os nossos pecados? Podem as pessoas ser salvas por seus próprios méritos, na vida ou no purgatório? Não há algo do tipo, irmãos. Eu sei que é consolador. Tem um efeito consolador sobre a mente e o coração, principalmente dos parentes, que dizem, inclusive os católicos, que a cada missa que realizam do lado de cá, conseguem purificar os que estão do lado de lá. E vão mais além. O Papa parece que tem um poder especial sobre aqueles que estão no purgatório. De novo, eu cito a confissão: a Bíblia não reconhece nenhum outro lugar além desses dois. Para onde as almas seguem depois da morte. Um outro ensino muito comum é conhecido como a doutrina ou ensino do sono da alma. André, tu pode falar sobre esse ensino rapidamente? Bom, a ideia do sono da alma, nós temos os adventistas do sétimo dia, justamente os testemunhos de Jeová, que acreditam que após a morte, né, o corpo, no caso da alma, é ainda um estado de consciência, e aí passa o período intermediário inconsciente, e aí vem o julgamento final, e aí viria, no caso, o aniquilacionismo. A alma é destruída, então não há inferno para essa pessoa. Isso. A consciência, como deixei eles acima, nossos irmãos são conscientes, inclusive no livro de Apocalipse eles pedem que Deus faça justiça. Isso. Decapitar sua cabeça, perseguindo o próprio inferno. A inconsciente, em seguida, no julgamento final, é destruída, aniquilada no inferno. Ótimo. Em nenhum desses textos que nós citamos aqui sobre os crentes, me parece que as pessoas estão dormindo, ou que elas desejam partir para dormir. Não, não. Paulo quer partir para estar com Cristo. A Apocalipse, as almas dos cristãos estão conscientes, acordadas, pedindo juízo e adorando a Deus. Então, não é bíblico tal ideia, irmãos. Agora, é bom dizer que eles tiram esse ensino da linguagem da Bíblia. Muitas vezes a Bíblia se refere à morte como o sono. Não nos dizendo que o homem vai dormir, mas nos dizendo que o homem descansou da luta, descansou desta vida, descansou da batalha. Ele não vai mais lutar contra o pecado, ele não vai mais lutar contra o efeito do pecado, contra o mundo, contra o diabo. Não, ele descansou. Mas ele descansou para se alegrar na presença de Deus. Então, os mesmos que adotam o sono da alma vão mais adiante para falar da extinção da alma. Também querendo aliviar o que nós chamamos de sofrimento eterno dos ímpios, eles vão dizer, não, eles vão para um estado intermediário, vão receber o que merecem e depois serão aniquilados, deixarão de existir. De novo,
tem um efeito confortador. O único problema é que não temos fundamentação bíblica, irmãos. Nós pecamos contra um ser infinito. Logo, o que cai sobre o homem é juízo infinito. Uns, como nós ouvimos, vão para o universalismo. Todos vão ser purificados e acabarão no céu, independentemente se ouviram o Evangelho, se responderam ao Evangelho, se eram cristãos, budistas, muçulmanos, ateus. Não, todos seguem ao purgatório, são purificados por um tempo e partem para a glória. Outros não, nem todos vão, mas também eles não sofrem eternamente. Eles são aniquilados. Eu não sei exatamente como vai se dar, irmãos, mas de acordo com o Apocalipse, nós veremos o juízo de Deus sendo derramado sobre pessoas. E pasmem vocês, nós vamos nos alegrar com isso. Não com o sofrimento eterno das pessoas, mas com a justiça perfeita do nosso Deus. Naquele grande dia, estaremos livres do amor a nós mesmos, do amor pelo mundo. Pela primeira vez depois da queda, seremos realmente adoradores somente dele. Finalmente o amaremos acima de todas as coisas, inclusive das nossas mais queridas pessoas. E quando participarmos do juízo, não vamos lamentar por aqueles que vão sofrer. Nós vamos exaltar aquele que faz justiça de maneira perfeita. Entendem? Não sei exatamente como é que isso vai se dar. Mas o que sei é, estaremos tão livres do pecado e tão livres para amar a Deus como devemos, que Ele será o objeto das nossas atenções. Suas ações não serão mais duvidosas para a gente. Não nos parecerão mais estranhas. Não. Nós o amaremos como devemos amar. E vamos celebrar, não sei exatamente como, o juízo de Deus derramado sobre os ímpios. O estado intermediário, eu concluo com isso, precisa ter esse efeito encorajador sobre as nossas vidas. Não deveríamos temer a morte. Ela fez as pazes conosco por causa de Cristo. Podemos esperar algo melhor. Crentes podem morrer, irmãos, em paz e jubilosos, apesar da dor. Vocês já viram um dos últimos vídeos que o Dr. Russell Shedd fez? Irmão, se você não viu, procure no Face, no YouTube. O último vídeo que gravaram dele. Ele morreu dias depois. Nitidamente ele estava partindo. Corpo frágil. Ele diz que estava sentindo dores. Mas em nenhum momento ele murmura, se lamenta. Não. Deus está me desmamando deste mundo. Não me esqueço dessa frase. Está me preparando cada vez mais para a glória. Por outro lado, por mais que não seja céu total, inferno total, é claro que essa doutrina deve movimentar os nossos pés à pregação. Nós precisamos pregar Moisés e os profetas. Nós precisamos pregar sobre aquele para quem eles apontaram.
Não adianta só ter dó. Ah, meu Deus, eu não queria que o meu filho vivesse o que esse rico está vivendo. Bem, eu também não quero. Qual é a única salvação deles? Cristo. Preguemos o Evangelho, irmãos, para que eles sejam salvos pela graça de Deus e mediante a fé em Cristo, e para que tenhamos paz, quer eles não sejam salvos. Eu gostaria que fossem, disse Paulo aos Romanos. Eu daria o meu próprio corpo. Não foi isso? Romanos 11. Não compete a mim. É Deus quem resolve ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Mas me compete pregar. E Paulo está ali gritando. E eu e você deveríamos fazer a mesma coisa. Que Deus nos encoraje, nos conforte, nos dê agora uma morte em paz. E que Ele apresse os nossos passos na pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor.